Olá pessoal, a partir dessa nossa aula nós inauguramos um novo projeto aqui no LAC Concursos, que é termos lá semanalmente, no mínimo, 30 minutos de aula grátis para você, comentando tudo aquilo que foi matéria no Brasil e no mundo, nas mais diversas faces, da nossa disciplina, que inclui lá política, geopolítica, economia, meio ambiente, tecnologia, relações internacionais e por aí vai. Nessa nossa primeira aula, nós vamos comentar para você a respeito dos 15 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, completados agora, no último mês de setembro desse nosso ano de 2016. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, eu tenho que lembrar para você que uma das coisas que é mais cobrada em provas de atualidade e também em redação é que você tenha uma atenção toda especial a respeito das causas, o desenvolvimento e as possíveis consequências do tópico de atualidade. O que o avaliador quer saber é se você tem a compreensão plena a respeito do tema e não simplesmente uma decoreba sobre aquilo que aconteceu. Seguindo então essa diretriz, nós vamos primeiro entender o surgimento da rede terrorista Al-Qaeda. Vamos analisar o desenvolvimento do ataque de 11 de setembro de 2001, a reação norte-americana, até chegarmos aos 15 anos dos atentados em setembro desse ano de 2016. Ok? Então vamos lá, vamos nos recordar. Primeiro, lá na década de 1970, a União Soviética resolve invadir o Afeganistão. O Afeganistão é um país de maioria islâmica. O resultado é que um jovem saudita chamado Osama Bin Laden, de uma família multimilionária, resolve então se enganjar numa luta dos islâmicos contra a ocupação do Afeganistão. Ele se desloca então para o Afeganistão e lá vai se juntar aos guerreiros que nós chamamos de mujahedins, que significa literalmente guerreiros do Islã. Lá, Osama Bin Laden vai liderar tropas contra a ocupação soviética e vai montar uma organização que ficará conhecida como Al-Qaeda, significando literalmente a base ou o pedestal. Essa luta contra a União Soviética gozava do apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam transformar o Afeganistão no Vietnã da União Soviética. Você se recorda que a Guerra do Vietnã, você teve os Estados Unidos apoiando os pró-capitalistas, que eram os vietnamitas, enquanto que a União Soviética apoiava os vietcongues, que eram pró-comunistas. Essa guerra foi uma guerra extremamente desgastante, na qual os Estados Unidos perdeu. E o resultado é que o Vietnã se transformou inteiramente num país comunista. Na década de 70, os Estados Unidos queriam dar o troco pelo apoio soviético aos vietcongues na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, então, segundo aquilo que se coloca, financiaram, armaram e apoiaram o grupo dos mujahedins. De maneira indireta, então, o próprio Osama Bin Laden. Em 1988, Osama Bin Laden volta para a Arábia Saudita. E a partir dali, ele tem a compreensão de que o grande inimigo a ser enfrentado não é mais a União Soviética, e sim os Estados Unidos, que na visão dele manipulava os povos árabes islâmicos, sobretudo do Oriente Médio, para obter petróleo barato, criando muitas vezes conflitos fratricidas entre os islâmicos. O resultado é que a Guerra do Afeganistão ela acaba em 1989, com a retirada da tropa soviética vencida pelos mujahedins, e naquele caldo cultural dos mujahedins vai surgir dentro do Afeganistão o grupo Talibã. A palavra Talibã significa literalmente estudantes do Islã, ou seja, aqueles que vão ter uma visão, num certo sentido, mais radical, descontextualizada e poderíamos até dizer
totalitária da sua leitura do Alcorão, do livro sagrado dos islâmicos. O Talibã assume o poder no país anos depois e passa a implementar a Sharia, uma lei islâmica radical que, de certa forma, vai lançar o Afeganistão num período de trevas, onde as mulheres são impedidas de estudar, é abolido lá a televisão, a música, o teatro e o cinema que não sejam voltados para a religião, a aplicação de penas capitais por todo o país, é imposta às mulheres a utilização da burca, aquela vestimenta, né, que veste da cabeça até os pés, e por aí vai. O grupo Talibã, então, vinha sendo observado de perto pelos Estados Unidos, já que poderia ser um celeiro de radicais islâmicos num possível ataque contra a América. Osama Bin Laden, num primeiro momento, vai se basear a sua rede terrorista na África. Por uma pressão dos Estados Unidos, Osama Bin Laden é expulso da África e vai então se refugiar no Afeganistão, cujo grupo Talibã lhe dava então guarida, recrutava terroristas para sua organização e lhes dava treinamento. Osama Bin Laden, então, coloca em prática um plano de atentados contra os Estados Unidos. Esse plano começa a funcionar entre 1997 e 98, com 2 atentados contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia, na África, provocando lá a morte de dezenas de pessoas. Nós sabemos que no ano de 2000, os Estados Unidos tinham uma embarcação de guerra, o USS Cole, que estava estacionada no Iêmen, e lá um barco-bomba atinge a embarcação de guerra americana, provocando a morte, de alguns marinheiros dos Estados Unidos e colocando Osama Bin Laden no centro, da busca da inteligência americana para minar, um possível atentado em solo americano. No entanto, Osama Bin Laden consegue recrutar e treinar um grupo de terroristas que se muda para os Estados Unidos, treina a aviação em solo americano, passa despercebido das autoridades de segurança dos Estados Unidos e no dia 11 de setembro de 2001 sequestram 4 aviões. De maneira coordenada, 2 aviões foram jogados sobre o World Trade Center, também chamado de Torre Gêmeas, que simbolizava o poder econômico dos Estados Unidos. Um terceiro avião foi jogado sobre o Pentágono, que representa o poder militar daquele país, e um 4º avião se dirigia para a Casa Branca, caiu na Pensilvânia por uma reação da equipe de bordo, mas se dirigia à sede do poder político americano, que é onde é a casa do presidente dos Estados Unidos. Naquele momento histórico, se percebia então que este era o maior atentado terrorista em solo americano sofrido pelos Estados Unidos. O presidente à época era o presidente George Walker Bush. Bush, então, vai implementar aquilo que ficou conhecido como doutrina Bush. Essa doutrina Bush baseada numa tríade. Primeiro, a ideia da dicotomia. Ou o mundo estava ao lado da América a partir de então, ou estava contra os americanos. Óbvio que essa dicotomia ela é altamente falaciosa por si só. Porque é óbvio, eu posso não concordar com os atentados de 11 de setembro, mas posso também não concordar com a reação americana a esses atentados. Segundo, a ideia do ataque preventivo. Bush vai afirmar que qualquer país, pessoa ou organização que ameaçasse a segurança americana sofreria um ataque preventivo. Naquela mesma noite, de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ordenam um bombardeio à capital do Afeganistão, Cabul. Isso porque o grupo Talibã, sabidamente, dava guarida a Osama Bin Laden, a rede Al-Qaeda, recrutava e treinava terroristas para a organização.
Os Estados Unidos dão um ultimato a que o grupo Talibã entregue Osama Bin Laden e todos os membros da rede Al-Qaeda. Como o grupo Talibã se recusa, os Estados Unidos invadem o Afeganistão a partir de 2002, numa guerra que até hoje não terminou. Hoje, nós ainda temos tropas americanas e tropas da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de defesa mútua capitalista ocidental, liderada pelos Estados Unidos, que mantém tropas no Afeganistão. O objetivo, num primeiro momento, foi capturar Osama Bin Laden, capturar os membros da Al-Qaeda e retirar o grupo Talibã do poder. Nós sabemos que, embora inúmeros membros da rede terrorista Al-Qaeda tenham sido capturados no Afeganistão, Osama Bin Laden não o foi. E, por um outro lado, a gente sabe que, embora o Talibã tenha sido alijado do poder, o Talibã ainda controla grandes porções do território do Afeganistão, mesmo hoje, quando nós estamos falando aí de 15 anos depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. A terceira estratégia de Bush era a ideia, abre aspas, da flexibilização dos direitos individuais para que se garanta a soberania e a segurança dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos criou um sistema de espionagem das redes de relacionamento, da internet como um todo e da rede de telefonia, conhecido como sistema Prisma. Esse sistema foi denunciado há alguns anos atrás pelo ex-agente da NSA, a Agência Nacional de Segurança Americana, hoje refugiado na Rússia, onde ele expôs que o governo americano, na verdade, coletava e armazenava informações da internet praticamente do mundo inteiro, pegando lá redes sociais como o Twitter e o Facebook, mas também o Google, né? Informações dadas pela Microsoft e por outras empresas. Tudo isso era armazenado, mas os Estados Unidos também praticava, né, espionagem industrial, política, né, em virtude desse sistema Prisma ter, por exemplo, invadido a caixa de mensagens, né, de e-mail da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, da presidência da República no Brasil, à época, a Dilma Rousseff, do Ministério das Minas e Energia e da própria Petrobras. E, nesse caso, o interesse era o fato do Brasil ter descoberto a camada do pré-sal, que é a mais importante descoberta de petróleo no mundo nos últimos 30 anos. O que mostra que o sistema Prisma, ao flexibilizar o direito, né, a ter a privacidade da sua correspondência telefônica e de internet, né, respeitada pelo governo americano, o governo americano rompe, né, essa privacidade em nome da segurança dos Estados Unidos, mas que, na verdade, segundo o ex-agente da NSA, o Edward Snowden, né, ele denuncia e lança no site Wikileaks uma série de documentos mostrando que os Estados Unidos ultrapassou aquilo, né, que o sistema previa inicialmente para praticar espionagem pura e simples, política, econômica e industrial. Bom, o ponto-chave, então, é que depois de ter invadido o Afeganistão em 2002, nós sabemos que o Bush alega que o ditador iraquiano Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, química, biológica e nuclear, e patrocinava o terrorismo internacional. E com isso, os Estados Unidos, de maneira unilateral, sem apoio do Conselho de Segurança da ONU, resolve invadir o Iraque a partir de 2003. Os Estados Unidos manteve uma ocupação extensiva do Iraque de 2003 até 2010, 2011, quando as tropas americanas começam a ser retiradas. O ponto-chave é que, passados, né, todo esse período de aproximadamente 8 anos, os Estados Unidos não encontraram nada. O que significa dizer que Saddam Hussein era um ditador
diga-se de passagem, Saddam Hussein no passado fora aliado dos Estados Unidos. No entanto, Saddam Hussein não patrocinava o terrorismo internacional, não mantinha armas de destruição de massa. O interesse americano no Iraque era muito claro. É o petróleo do Iraque. O Iraque é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Tem hoje o equivalente a aproximadamente 11% das reservas mundiais de petróleo. E lembrando que a partir do momento que Saddam Hussein se transforma num inimigo dos Estados Unidos e os Estados Unidos depõem o seu regime, era uma possibilidade maior para os americanos de controlar mais um país no Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio já chegou a ter 65% do petróleo conhecido no mundo e, portanto, é uma área estratégica sob o ponto de vista econômico. O ponto-chave é que Bush, então, invade o Afeganistão, invade o Iraque, prende uma série de membros pretensamente terroristas, outros terroristas de fato, e leva eles para a prisão da base de Guantánamo, em Cuba. Lembre-se que os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba, em Guantánamo, e dentro dessa base ele criou uma prisão de segurança máxima. Nessa prisão da base de Guantánamo, os Estados Unidos, durante a administração Bush, praticou intensamente a tortura física e mental para a extração de informações. Essas informações foram relevantes para identificar que Osama Bin Laden havia escapado pela cadeia de montanhas de Tora Bora e havia se escondido no Paquistão. O Paquistão, que é um aliado dos Estados Unidos. No entanto, dentro do governo paquistanês, os Estados Unidos sabia que tinha uma série de pessoas simpatizantes do Talibã e simpatizantes da rede Al-Qaeda. O medo dos Estados Unidos era de que uma informação relevante sobre o paradeiro de Osama Bin Laden fosse repassada pelo governo do Paquistão ao próprio Osama e que esse conseguisse escapar. O resultado é que os Estados Unidos mantiveram o sigilo sobre essa informação e conseguiram, há alguns anos atrás, mais especificamente há 5 anos atrás, detectar o paradeiro de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden havia escapado do cerco americano na cadeia montanhosa de Tora Bora, que liga o Afeganistão até o Paquistão, e lá, numa cidade chamada de Abu Tabá, onde fica a principal academia militar paquistanesa, Osama Bin Laden adquiriu uma propriedade com muros altos, uma casa de 2 andares, que para os padrões daquela região é considerada luxuosa, que não tinha telefone, não tinha acesso à internet, não tinha televisão a cabo, queimava o próprio lixo, as mulheres saíam muito raramente e ninguém via os proprietários daquele local. Naquele local, a companhia de inteligência americana afirmava que provavelmente era o esconderijo de Osama Bin Laden. O presidente Obama é colocado, então, diante de 2 possibilidades. Primeiro, um ataque aéreo, que poderia ser feito com a aviação convencional ou com aeronaves não tripuladas, os drones. Qual era o problema dessa alternativa? Primeiro, um bombardeio poderia atingir a população civil. E isso traria a ira dos grupos islâmicos radicais e do próprio Paquistão contra os Estados Unidos. Segundo, um bombardeio aéreo não permitiria identificar se de fato Osama Bin Laden estava naquela residência. E aí ele poderia se tornar um mártir morto, porém não oficialmente nessa condição, e isso era muito ruim para os Estados Unidos. Uma outra questão é que um ataque aéreo, obviamente, de alguma forma, ultrajaria a soberania aérea e terrestre do Paquistão, e isso poderia ter consequências.
A segunda alternativa era uma tropa de elite da Marinha Americana, os Navy SEALs, entrarem em solo paquistanês em 2 aeronaves e 2 helicópteros em baixa altitude, pousarem na residência de Osama Bin Laden e conseguir fazer a captura e morte do maior terrorista do mundo. Essa segunda opção era uma opção, obviamente, extremamente ousada, porque ela implicava, de novo, ultrajar a soberania aérea e terrestre do Paquistão, que é um aliado dos Estados Unidos. Por um outro lado, essa tropa de elite teria que capturar ou matar Osama Bin Laden e, obviamente, trazer os restos mortais para uma embarcação americana localizada na região do Pacífico, e tudo isso antes que o sistema de defesa aéreo paquistanês, que a aviação do Paquistão e que as forças armadas do Paquistão fossem alertadas. Nós sabemos que o presidente Obama autoriza, a tropa de elite entra no espaço aéreo paquistanês, uma aeronave cai dentro da propriedade do Osama Bin Laden, que depois será explodida, a tropa de elite consegue toda ela invadir a propriedade, matam um dos filhos de Bin Laden, consegue chegar aos aposentos onde o próprio Bin Laden estava e ele é morto com um tiro no abdômen e outro na cabeça. As informações oficiais é que o corpo dele foi levado para o outro helicóptero e retirado do local até uma embarcação de guerra americana. Os Estados Unidos alegam que, seguindo a tradição islâmica, o seu corpo foi lavado, foi envolvido em veste branca e foi jogada no oceano. O objetivo dos Estados Unidos era claro. Primeiro, não enterrar Osama Bin Laden em lugar algum, porque senão esse local seria evidentemente um local de peregrinação. Segundo, dar uma mostra cabal para o mundo de que ele havia sido preso e morto pela tropa de elite americana. E com isso, de certa forma, colocar fim a um ciclo dos Estados Unidos que se iniciou em 11 de setembro de 2001 e que terminava agora com a captura e morte de Osama Bin Laden. Bom, se nós entendemos então a origem dos atentados e o desenvolvimento, a questão é, qual é o ponto que nós nos encontramos agora, professor? Hoje, a rede terrorista Al-Qaeda está muito enfraquecida. Ela não tem demonstrado mais a capacidade de organizar um grande atentado terrorista contra os Estados Unidos e os seus aliados, o que não significa dizer que a rede esteja morta. A rede terrorista Al-Qaeda ainda existe no Iraque, em boa parte dos países do Oriente Médio, também no Iêmen, há algumas células terroristas no norte da África, há ainda alguma atuação na Indonésia. No entanto, a capacidade de organizar um grande atentado terrorista é muito menor. Hoje, quem comanda a rede terrorista é o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, que obviamente não tem a mesma liderança, carisma que tinha Osama Bin Laden. Além do que, hoje, a rede terrorista Al-Qaeda é ofuscada por um outro grupo radical islâmico, que é o Estado Islâmico, que hoje domina parte dos territórios do Iraque e da Síria, e vem cometendo uma série de atentados terroristas em seu nome, inclusive em solo europeu. Só no ano passado, em 2015, foram 2 atentados na França, nesse ano mais um em território francês e outro na Bélgica, que foi reclamado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Esse grupo Estado Islâmico, então, tem ofuscado as ações da rede Al-Qaeda, o que não significa dizer que a rede Al-Qaeda não seja ainda uma rede poderosa que, organizando células terroristas ou lobos solitários, pequenos terroristas individuais, possam causar novos atentados para o momento futuro. No entanto, nós chegamos agora aos 15 anos dos atentados de 11 de setembro. E de lá para cá, essa rede terrorista perdeu muito a sua capacidade de organizar um novo atentado, de arregimentar mais terroristas para o grupo
e o mundo se tornou mais vigilante contra o radicalismo religioso islâmico. Bacana? Vamos conferir então, pessoal? Dá uma olhada para cá, né? A facção terrorista Al-Qaeda divulgou um vídeo, abre aspas, comemorativo do aniversário de 15 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, convidando todos os muçulmanos a lutarem contra o Ocidente e afirmando que os eventos, como o de 11 de setembro, deverão se repetir milhares de vezes pela vontade de Alá. De acordo com a agência privada de combate ao terrorista, chamada de SITE, o vídeo, narrado pelo líder do grupo, Ayman al-Zawahiri, afirmando que os próximos dias serão marcados pelos 15 anos das abençoadas invasões em Washington, Nova York e Pensilvânia. Al-Zawahiri invoca, os seguidores à luta contra o Ocidente, afirmando que a prioridade é uma jihad contra a América e que a Al-Qaeda deve começar uma guerra santa, atingindo os Estados Unidos e os países aliados, enquanto os crimes do Ocidente continuarem. A facção enfatizou que os atentados ocorridos há 15 anos retomaram o equilíbrio entre o Islã e o seu inimigo secular e materialista e ajudaram os muçulmanos ainda hoje a lembrarem que têm poder e habilidades suficientes, obviamente, para atingir ao centro do poder mundial, que são os Estados Unidos. Usando partes de um filme de Malcolm X, um dos maiores defensores dos direitos civis dos negros da história americana, o terrorista convoca os afro-americanos para a luta, explorando a crescente tensão racial nos Estados Unidos, já que parte dos negros americanos vem se convertendo ao Islã, afirmando que a supremacia branca que controla as leis e que o Islã pode resgatar os negros dessa condição de submissão. Os Estados Unidos, recentemente, o Congresso norte-americano aprovou uma lei na qual a família das vítimas dos atentados de 11 de setembro podem processar o governo da Arábia Saudita pelas perdas e danos sofridos. Isso porque a maioria dos membros que cometeram os atentados de 11 de setembro tinham cidadania saudita. A lei antiterrorismo, aprovada com aplausos, tem sido amplamente criticada pelo presidente Barack Obama, que é contrário à ideia. A Casa Branca já havia afirmado que se a lei fosse aprovada, o mandatário do poder, Obama, iria vetá-la. Para Obama, a lei pode causar um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é uma aliada americana, além de servir de incentivo para que outros países começassem a processar os Estados Unidos, já que os Estados Unidos, volta e meia numa guerra, também causa a morte de inocentes em outras partes do mundo. E aí, nós colocamos para você aqui um esqueminha de como que aconteceu o ataque no World Trade Center, depois o ataque na área leste do Pentágono e o quarto avião que caiu lá na Pensilvânia. Um ataque coordenado contra os Estados Unidos. Pessoal, nós encerramos essa nossa primeira participação aqui com você. Nos colocamos aí à sua inteira disposição. Teve dúvida, tem elogio, tem crítica, tem sugestão? Escreva aí, coloque pra gente no YouTube. Vai ser um prazer imenso a gente poder dialogar, conversar sobre tópicos de atualidade, manter você muito bem informado, tanto para a prova de atualidade quanto para a prova de redação. Ok? Gostou, pessoal? Coloca aí embaixo, tem crítica, tem sugestão, tem análise positiva ou negativa, coloque pra gente, que nós aqui do LAC, com certeza, esperamos a repercussão para que a gente possa dar continuidade a esse projeto e, ao mesmo tempo, ter uma aula sempre de muito boa qualidade para você. Ok?
Abraço grande, pessoal. A gente se encontra na próxima aula de atualidades aqui no nosso LAC Concursos, lac.com.br. Até lá!